tarde, então, a todas e todos. Eu me chamo Thiago Xerém Morelli, sou médico de família e comunidade, e a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre a nossa pílula de prevenção ao HIV, que é a PrEP, a profilaxia pré-exposição de risco à infecção pelo HIV. Eu vou falar um pouquinho do cenário da PrEP no Brasil e também vou trazer um pouco das atualizações e das recomendações com relação ao uso dessa tecnologia de prevenção. Trazendo um pouquinho do panorama do HIV e da AIDS no Brasil, a gente tem, então, uma estimativa de 2020 que o nosso país tinha 936 mil pessoas vivendo com HIV. Né? Se a gente for pensar aí que em torno de 40 mil novos casos ano, a gente está chegando, ou chegou, né? Está chegando nos próximos anos, a 1 milhão de pessoas com HIV no Brasil, sendo que 116 mil não conhecem a sua condição sorológica, então a importância da gente continuar ampliando o acesso à oferta diagnóstica, principalmente com os testes rápidos na atenção primária. A gente teve, no ano de 2029, 41 mil novas infecções, em 2020 esse número caiu para 32 mil, mas a gente não consegue dizer se foi uma queda da incidência ou se realmente por causa da pandemia da Covid, né, que acabou impactando, atrasando aí e causando um cenário de subnotificação. E a gente tem, então, 700 mil pessoas em tratamento, com a perspectiva de colocar mais 300 mil. Né? E o que eu reforço da importância da PrEP, a PrEP, ela é a aposta do mundo para a gente conseguir controlar o HIV e a epidemia de AIDS até 2030. Eu vou mostrar alguns dados de impacto da PrEP, mas a gente tem essa perspectiva de ampliar a oferta dessa tecnologia de prevenção, justamente para reduzir esse número de 32 mil pessoas, né, que entram no sistema a cada ano com HIV, para que a gente realmente consiga fornecer uma assistência de qualidade e um cuidado integral para essas pessoas vivendo, associado a essa oferta de estratégia de prevenção combinada. No Brasil, a gente adota, então, enquanto política pública de prevenção ao HIV, o que a gente chama de prevenção combinada ao HIV. E qual que é a lógica da prevenção combinada? É que nenhuma intervenção isolada é suficiente para reduzir as novas infecções. Então, que a gente precisa ter esse menu de possibilidades, né, e ofertar a partir de uma lógica de gerenciamento de risco. Então, eu identifico aquele indivíduo alguma situação de vulnerabilidade para o HIV e para as outras ISTs, e de acordo com o momento de vida e com a prática sexual dele, com a dinâmica sexual e a saúde sexual dele, a gente vai escolher os métodos que mais são possíveis de serem aplicados naquela dinâmica de vida daquele indivíduo. Eu gosto de usar a comparação da prevenção combinada com uma corda. Se a gente for pensar a corda na lógica do risco, né? Uma pessoa que naquele momento da vida ela está com a corda muito tensionada, ou seja, ela tem um risco muito grande de contrair o HIV, se eu coloco um fio só nessa corda, a hora que esse fio rompe, a corda rompe. Mas se eu identificando que é uma pessoa que está com um risco, com essa tensão muito grande, eu coloco mais de um fio, se eventualmente um desses fios falhar, ele tem uma retaguarda, né, e a proteção com outras estratégias de prevenção e essa corda não se rompe. Então, é um pouquinho dessa dinâmica, né? Por exemplo, a gente identifica um paciente que chega dizendo para a gente, olha, eu sou uma trabalhadora do sexo, eu costumo usar o preservativo, mas eventualmente o cliente ele me oferece mais dinheiro para ter essa prática sexual sem o preservativo e eu eventualmente vou ter a relação sem uso do preservativo. Então, essa pessoa está dizendo que muitas vezes ela não consegue ter a rotina em todas as relações utilizando o preservativo. Né? Ou mesmo, né, um paciente jovem que chega falando, olha, eu faço uso de álcool e outras drogas e quando eu utilizo alguma outra droga e tenho relação sexual, eu acabo esquecendo de usar o preservativo, já esqueci várias vezes. Então, assim, é uma pessoa em que o uso do preservativo ele não consegue ser enquadrado, não consegue ser utilizado em todos os momentos. E a gente sabe que é suficiente uma relação sexual desprotegida para a pessoa, né, contrair o HIV. Né? Então, a gente tem essa lógica de buscar outras estratégias
para dar essa retaguarda em situações em que, por exemplo, o preservativo não consegue funcionar naquela dinâmica de saúde sexual. E nesse sentido, então, a gente tem essa tecnologia que no Brasil está disponível desde 2018. Então, a gente ainda tem poucos usuários de PrEP no Brasil, mas a gente conseguiu ter uma expansão importante do último ano para cá. Então, inicialmente, os serviços que poderiam ofertar PrEP eram somente os serviços de referência. Na metade do ano passado, a gente ampliou a possibilidade da prescrição de PrEP para outros pontos da rede de atenção, incluindo a atenção primária à saúde. Então, desde setembro do ano passado, a atenção primária participa da prescrição dessa profilaxia de prevenção combinada. Existe muita dúvida, né? As pessoas ficam, qual que é a diferença entre a PrEP e a PEP? A profilaxia pré-exposição, que é a PrEP, e a PEP, que é a pós-exposição. A PrEP, a gente vai identificar uma pessoa em situação de vulnerabilidade para o HIV e para as outras ISTs, e você oferece um comprimido que ela vai tomar diariamente para evitar que ela tenha infecção pelo HIV. A PEP, que é a nossa profilaxia pós-exposição, você espera um evento de exposição de risco para ofertar os antirretrovirais. Então, a PEP ela já tem no SUS há muito mais tempo, desde 1999, e é aquela estratégia que a gente usa, por exemplo, quando um profissional tem um acidente pérfuro-cortante, ou mesmo para uma situação de estupro e violência sexual, ou mesmo para uma relação sexual consentida. Então, o paciente chega para vocês e diz, olha, ontem eu tive uma exposição sexual com uma pessoa que eu não conheço, estava na balada, acabei não usando preservativo. Então, aquela pessoa tem até 72 horas para iniciar a PEP. Mas para algumas pessoas que já têm um histórico de vulnerabilidade para HIV, a gente não espera o evento acontecer, a gente já prescreve esse antirretroviral de uso contínuo para evitar que aquela pessoa contraia o HIV. Eu gosto de utilizar uma comparação um pouco forçada, mas que ajuda a gente a entender que a PrEP seria o nosso anticoncepcional do HIV e a PEP seria a pílula do dia seguinte do HIV. Tá? Então, um pouquinho nessa lógica. No Brasil, então, em os dados de agosto, a gente já está aí com 44 mil pessoas utilizando o PrEP no Brasil, mas ainda é um número reduzido, tendo em vista que a gente precisa ampliar o acesso para conseguir realmente reduzir a incidência do HIV no nosso país. A gente, por esse número pequeno de usuários de PrEP no Brasil, a gente não consegue ainda mensurar o impacto dessa tecnologia de prevenção combinada na redução da incidência. Mas pensando São Paulo, que é um dos estados que mais tem a oferta de PrEP, e o município de São Paulo especialmente, a gente tem um indicativo, né, que a partir da implementação da PrEP em 2018, e na verdade São Paulo já tinha alguns estudos antes mesmo da implementação do SUS, a gente coincidentemente tem uma redução aí da incidência a cada ano que passa, associado à ampliação da profilaxia. Então a gente entende que a PrEP, aliado a outras estratégias, ela pode estar colaborando para a redução da transmissão do HIV nesses locais que já tem um número de usuários um pouco mais significativo. A gente ainda tem alguns desafios com relação ao acesso de PrEP. Um deles é o perfil de usuários. Então, a gente ainda tem um perfil de usuários altamente escolarizados. Então, se vocês derem uma olhada ali no total, 72% dos usuários de PrEP no Brasil têm mais de 12 anos de escolaridade. Então, são pessoas que têm acesso à informação, que têm condições e que entende a importância da PrEP e buscam ativamente essa tecnologia de prevenção do HIV. Se a gente pegar ali Santa Catarina, 74% dos usuários então tem mais de 12 anos de escolaridade. A atenção primária ela vem com o potencial de mudar um pouco esse perfil e trazer um pouco mais da proximidade para aquelas pessoas que mais precisam. Além disso, o perfil de usuários ele é de maioria branca, 56% dos usuários são pessoas brancas, enquanto a gente sabe que a maioria da população brasileira é composta por pretos e pardos. E nesse sentido, desde setembro do ano passado, como eu falei para vocês, a gente iniciou a prescrição de PrEP na atenção primária, e o que a gente vem observando é que a PrEP na APS ela tem um perfil diferenciado da PrEP no serviço de referência, no serviço especializado. Então, enquanto
Desde o início da implementação, a gente tem a maioria dos usuários de PrEP no especializado como da raça cor branca. Na atenção primária, desde o início da implementação, e vem se mantendo esse padrão, a gente tem a maioria dos usuários pretos e pardos. Então, a atenção primária, uma perspectiva de reduzir essas iniquidades de acesso à prevenção do HIV. Outra questão que sempre é questionada, porque a PrEP, ela previne o HIV, ela é altamente eficaz, né? Mais de 99% da redução do risco de infecção pelo HIV, mas ela não previne as outras infecções sexualmente transmissíveis. Mas o que eu gosto de falar é que a PrEP, ela é a pílula, né, de prevenção do HIV, mas ela não é só um comprimido, ela é uma lógica de cuidado. Então, você coloca uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade para o HIV e para as outras ISTs, uma rotina de consultas que envolvem a testagem, né, e rastreamento de várias ISTs, né, sífilis, clamídia, gonorreia, identificação de sinais e sintomas, diagnóstico, tratamento, cura e interrupção da cadeia de transmissão. Então, você coloca esse indivíduo vulnerável para as ISTs sob cuidado, diagnostica, trata e cura, interrompendo a cadeia de transmissão. E é um pouco isso que a gente tem visto nos indicadores, né? Então, desde, né, de janeiro de 2018 a junho de 2021, 17% das pessoas que procuraram a PrEP, elas tinham um alto relato de sintoma de ST, enquanto que no último atendimento essa porcentagem caiu para 8%, justamente porque esses indivíduos estão sendo monitorados, tratados, curados e a transmissão das ISTs é interrompida a partir desse cuidado. Outro ponto importante, né? Esses usuários que chegam para consultar PrEP, vocês observam que um número muito grande deles já entra, né, com um quadro de sífilis, né? Aí 27% das pessoas identificadas como travestis, mulheres trans 20%. Então, esses indivíduos que não estariam sob um cuidado em saúde, nessa dinâmica de cuidado da PrEP, eles são colocados dentro de um sistema de saúde, são monitorados, tratados e curados. A PrEP, como eu falei para vocês, é muito segura, né? Esses dados de monitoramento mostram que das 52 mil pessoas que iniciaram PrEP no Brasil, somente 7, então 0,01, que soroconverteram, ou seja, pegaram HIV em uso de PrEP, tá? A grande maioria das pessoas que utiliza consegue ter uma proteção altamente eficaz com o uso desse medicamento. Então, aqui um pouquinho do fluxo, né, para vocês prescreverem a PrEP, além de vocês estarem capacitados e qualificados para isso, vocês vão acessar 2 formulários. Eles estão disponíveis no azp.aids.gov.br, na aba Documentos, e um deles é um formulário de cadastro, que vai ser preenchido uma única vez, e o outro é um formulário de atendimento que funciona como uma prescrição. Então, é obrigatório, né, preencher todos os itens que tem ali o asterisco, e você vai fazer a prescrição conforme a recomendação que eu vou passando a seguir. O segmento da PrEP, como é que funciona? Então, a gente vai identificar, por exemplo, na nosso cuidado com os nossos pacientes ali na atenção primária, você identifica um paciente jovem que ele vai dizer para vocês que está com sintoma de corrimento uretral, e daí você vai verificar no prontuário, ele já teve sífilis, já procurou a PEP 2 vezes, já tratou um corrimento uretral. Então, ele está dizendo clinicamente para você que ele tem exposições sexuais de risco. Então, você identifica que, opa, ele é um indivíduo que a PrEP pode ter algum benefício. Mas a gente precisa primeiro descartar o HIV. Né? As pessoas que têm indicação de PrEP são pessoas HIV negativas, até porque se ela for HIV positiva, ela não vai usar a prevenção, ela vai usar o tratamento. Então, o primeiro ponto é identificar uma pessoa em situação de vulnerabilidade para HIV. Então, a gente identificou que esse é um paciente que está exposto às ISTs ou HIV. Ele tem motivação, então você explica o que é a PrEP e ele diz, olha, eu acho que eu estou me expondo muito ao risco e eu gostaria de usar essa pílula de prevenção do HIV. Após essa motivação, a gente vai ter que descartar que ele seja uma pessoa vivendo com HIV/AIDS. Então, eu vou realizar o teste de HIV. O teste de HIV ele é obrigatório em todas as visitas desse usuário de PrEP nos serviços. Né? Então,
Eu vou avaliar a indicação, se ele tem critério, vou fazer a testagem, descartar uma infecção de HIV agudo que a gente vai ver mais à frente, e se ele está enquadrado, então, como um indivíduo que tem benefício com a utilização da PrEP, a gente já vai prescrever esse medicamento na primeira consulta, né? Então, ele realizou ali o teste rápido de HIV, não reagente, a gente prescreve, então, o medicamento para 30 dias. Depois ele retorna em 30 dias, né, para a gente avaliar como foi a adesão, para a gente fazer um novo teste de HIV e verificar alguns outros exames que são solicitados na rotina. E se tudo estiver bem, ele estiver aderente, a gente vai fazer um segmento que pode ser a cada 90 dias ou a cada 120 dias. Então, primeira consulta, 30 dias e a cada 4 meses, 3 ou 4 meses no segmento clínico da PrEP. Inicialmente, a PrEP era indicado para algumas populações que tinham uma prevalência de HIV mais aumentada no Brasil, mas o nosso protocolo clínico ele acabou de ser atualizado, foi publicado há pouco tempo, e a indicação passou para adultos e adolescentes, adolescentes com mais de 15 anos e com mais de 35 quilos, que sejam sexualmente ativos com um risco aumentado da infecção pelo HIV. Essa é uma informação importante para a gente avaliar, porque uma das indicações da PrEP são parcerias sorodiferentes. Então, por exemplo, a gente tem um paciente que o marido, a esposa, enfim, tem HIV e esse indivíduo ele não tem HIV. A gente sabe que uma pessoa vivendo com HIV em tratamento, em uso da terapia antirretroviral, há pelo menos 6 meses com carga viral indetectável, ela não transmite o vírus de HIV por via sexual. Mas, eventualmente, né, a gente deixa essa indicação porque a lógica, assim, eu vou colocar no meu parceiro, na minha parceria, que ele precisa tomar os medicamentos para que eu esteja protegido do HIV. Então, essa é uma decisão que deve ser compartilhada com relação a essa indicação da PrEP para parcerias sorodiferentes. Outro ponto também é aquilo que eu estava falando, a indicação para PrEP, então, né? Eu vou identificar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, eu identifico um paciente que tem prática sexual anal ou vaginal com penetração sem uso de preservativo. Eu identifiquei um indivíduo que já é o terceiro diagnóstico de sífilis que eu faço nele, né? Ou que ele já buscou a PEP após exposição várias vezes. Então, essas pessoas que estão em maior situação de vulnerabilidade, a gente pode indicar a PrEP. Então, na primeira consulta, aquilo que eu falei, né, o teste mais importante é o teste de HIV, idealmente um teste rápido. A gente também vai solicitar o teste de hepatite C, de hepatite B e o teste de sífilis também, idealmente testes rápidos, que estão disponíveis aí na atenção primária. E a PrEP, então, consiste no uso de antirretrovirais orais antes da exposição ao vírus do HIV por pessoas HIV negativas, a fim de reduzir o risco de adquirir a infecção. O medicamento utilizado para PrEP hoje no Brasil é a combinação, é um comprimido combinado que contém tenofovir e emtricitabina. Tá? Ele é um comprimido dose fixa oral uma vez ao dia. A gente tem uma recomendação de, no primeiro dia, indicar o que a gente chama de dose de ataque. Então, somente no primeiro dia, a pessoa vai tomar 2 comprimidos e, de forma subsequente, ela vai tomar um comprimido ao dia. Então, por que essa recomendação? A PrEP, ela não tem uma eficácia imediata. Então, não é assim, eu tomei um comprimido e eu já estou protegido. Você precisa ter uma tomada do medicamento para que realmente essa proteção aconteça. E essa proteção, ela difere a partir de práticas sexuais diferentes. Então, por exemplo, tomando 2 comprimidos, um indivíduo, 2 horas depois após a tomada de 2 comprimidos, para pessoas que realizam a prática de sexo anal, e prática de sexo vaginal insertivo, ou seja, a pessoa que está na posição ativa, você 2 horas depois já está protegido pelo HIV. No sexo vaginal receptivo, que seria a pessoa na posição passiva, no sexo vaginal,
E a PrEP ela demora até 7 dias para conseguir a sua proteção máxima. Então, esse é um cuidado que a gente precisa orientar os pacientes a partir de diferentes práticas sexuais. Outra questão, né? Quando a gente vai avaliar uma pessoa com indicação de PrEP, a gente sempre tem que avaliar se ela não tem que tomar a PEP antes de iniciar a PrEP. Então, por exemplo, eu identifiquei um paciente que vai dizer para você assim, olha, a minha última relação sexual desprotegida foi há 24 horas. Eu tive uma relação aleatória com um indivíduo que eu não sei o status sorológico dele e eu não usei preservativo. Então, nesse caso, se a pessoa teve uma relação sexual desprotegida há menos de 72 horas, eu vou indicar a PEP e imediatamente depois que a pessoa terminar a PEP, a gente vai testar para HIV e indicar a PrEP. Tá? Então, sempre lembrar aqui de questionar se aquele indivíduo teve uma exposição de risco nas últimas 72 horas, ele vai ter que iniciar a PEP antes de iniciar a PrEP. Então, outro ponto importante, né? Os nossos testes de HIV, existe uma janela imunológica, né? Eu tenho um tempo até o teste aparecer o resultado reagente do indivíduo que está com a infecção pelo HIV. Então, por isso, eu sempre tenho que realizar as orientações de recomendação de testagem, mas também eu preciso investigar se, por exemplo, esse indivíduo falar para a gente, olha, eu não tive relação nas últimas 72 horas, mas eu tive uma relação desprotegida há 2 semanas. Ele não está dentro dessas 72 horas para indicar a PrEP, então ele pode ter indicação da PrEP, mas eu tenho que investigar sinais e sintomas de HIV agudo, né? Porque se ele tiver uma infecção aguda, o teste ele pode dar não reagente e mesmo assim a pessoa ter HIV. Então, para esses indivíduos, eu não devo indicar a PrEP. Tá? Então, se, por exemplo, a gente identificou que ele teve uma exposição de risco há 2 semanas e começou a ter um quadro, né, de gripe estranho, mas não parece ser Covid, não parece ser gripe, ele está com uma hepatosplenomegalia, ele tem linfonodomegalia. Então, se eu tenho uma alta suspeição que aquele indivíduo tem um quadro de infecção pelo HIV agudo, eu vou solicitar uma carga viral e eu vou aguardar um pouco para iniciar a PrEP. Tá? Essa seria uma das poucas situações que a gente não pode indicar a PrEP no mesmo dia. Além disso, tem as testagens de hepatite B e hepatite C, mas o fato do indivíduo ter a co-infecção com hepatite B ou hepatite C não é contraindicação do uso da PrEP. Mas esse indivíduo ele deve ser encaminhado para um serviço de referência, então pessoas que têm hepatite B ou C, o manejo da PrEP não deve ficar na atenção primária. Além disso, reforçar a questão da vacinação para hepatite B. Outro ponto, né, a gente tem a utilização de 2 antirretrovirais, né, nesse comprimido indicado pela PrEP. Um desses medicamentos antirretrovirais é o tenofovir, tá? O tenofovir ele pode ter uma alteração transitória da função renal, que se viu é que depois da interrupção não é um dano permanente, mas a gente precisa monitorar a avaliação da função renal desses indivíduos. Como a maioria dos usuários de PrEP são pessoas jovens, sem comorbidade, a gente não precisa esperar o resultado da creatinina para iniciar a PrEP. Mas para uma pessoa que tem histórico de doença renal, ou para uma pessoa com mais de 50 anos, ou que tem um diabetes e hipertensão descompensado, a gente deve aguardar o resultado desse exame. Mas para a maioria dos pacientes não é necessário. Mas é um exame que a gente vai fazer um monitoramento, então, inicial e a cada 6 ou 12 meses, de acordo com fatores de risco do indivíduo, tá? Então, a gente vai usar a creatinina para o cálculo estimado do clearance de creatinina e a PrEP, né, no caso, é contraindicado para pessoas com um clearance menor que 60. Tá? Então, esse seria um dos critérios de contraindicação. Esses são os exames que são recomendados no acompanhamento de PrEP. Então, como eu disse, o exame de HIV é feito em todas as consultas, mas a gente vai testar e monitorar as outras STs. Então, testar para sífilis, testar para clamídia e gonococo, para hepatite B e C e fazer esse monitoramento da função renal.
Então, aquilo que eu comentei, então na PrEP a gente vai evitar o HIV e vai diagnosticar, tratar, curar, interromper a cadeia de transmissão das outras infecções sexualmente transmissíveis. Essa também tem algumas dúvidas com relação a esse tempo de proteção, então, com relação à adesão, né, a gente precisa orientar que uma pessoa que esqueceu 3 comprimidos na semana, né, mais de 3 comprimidos na semana, ela perde a proteção no caso da prática sexual anal insertiva ou receptiva e prática sexual vaginal insertiva, e no caso da prática sexual vaginal receptiva, perder mais de uma dose já é uma situação que a pessoa está exposta ao risco. Então, a recomendação é que a pessoa realmente tome o comprimido todos os dias. E quanto tempo após a última exposição é necessário manter a PrEP? Então, por exemplo, um paciente chega para vocês e fala, olha, eu não quero mais usar a PrEP, já não faz mais sentido. Mas ele relata que teve uma exposição sexual desprotegida há um dia atrás. Ele não deve interromper imediatamente. Para o caso de uma prática sexual anal ou vaginal insertiva, ele precisa usar ainda comprimido por mais 2 dias, um comprimido ao dia por 2 dias, e na prática sexual vaginal receptiva ou drogas injetáveis, ele tem que usar por pelo menos mais 7 dias. Quando que a gente interrompe a PrEP? A PrEP é diferente do tratamento de HIV. A pessoa não precisa usar essa pílula de prevenção para o resto da vida. Ela vai usar enquanto ela tiver em alguma situação de vulnerabilidade para o HIV. Mas é importante, então, que seja uma decisão compartilhada. Então, no caso, uma das indicações de interrupção de PrEP, obviamente, é o diagnóstico de infecção pelo HIV. Então, se a gente, nesse acompanhamento, identifica que essa pessoa soroconverteu, que acabou contraindo HIV, eu vou interromper a PrEP, iniciar o tratamento de HIV. O desejo dela de não utilizar medicamento, a mudança no contexto de vida, uma baixa adesão e sempre avaliar possíveis barreiras de acesso que motivem a interrupção. Então, não existe contraindicação do uso da PrEP e hormônio para a população trans. A PrEP ela pode ser usada no período pré-concepcional, na gestação e na amamentação, e ela não afeta a eficácia dos contraceptivos hormonais. Existe sempre uma dúvida com relação à potencial interação medicamentosa, então a gente indica esse link, que é uma ferramenta de checagem de interação medicamentosa, que vocês podem acessar ali o HIV Drug Interactions, e que ele vai identificar se, por exemplo, o nosso paciente está usando PrEP e eu quero prescrever um outro medicamento para ele, eu quero ter segurança que não vai ter interação, eu posso checar essa interação através dessa ferramenta. Com relação a essa questão da indicação da PrEP na gestação e na amamentação, a gente tem colocado isso como uma prioridade agora de divulgação, que eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas às vezes a gente se depara no pré-natal com uma gestante que, por exemplo, ela relata que o parceiro, ela sabe que tem relações fora do casamento e que ela não se sente segura com relação ao HIV. Então, por mais que ela faça o pré-natal de forma regular, ela se sente numa posição de vulnerabilidade para o HIV. Então, existe a possibilidade para essas pessoas da indicação da PrEP, e isso é seguro tanto para a gestante quanto para o bebê, e você, além de estar prevenindo a infecção pelo HIV dessa mulher, você está prevenindo também a transmissão vertical. Tá? Então, a possibilidade do uso da PrEP para esses indivíduos. Esses são materiais que a gente disponibiliza, né, o Ministério da Saúde disponibiliza com relação a essa capacitação, tanto para PrEP quanto para PEP. A gente realizou alguns eventos. Se vocês procurarem no Google, no YouTube, da Sociedade Brasileira de DST, vocês vão achar esses 2 webinários, né, um sobre PEP e outro sobre PrEP. E na Sociedade Brasileira de Infectologia, a gente teve um último webinar que fala um pouco sobre as atualizações do novo protocolo, que é esse verdinho. E, além disso, a gente tem um curso na plataforma AvaSUS, que orienta sobre a prescrição e o cuidado das pessoas em PrEP, que também pode ser feito para quem tiver interesse em iniciar a prescrição da PrEP na atenção primária.
Então, era um pouco do meu recado aí para vocês, e eu acho que agora a gente pode abrir para a parte de perguntas e respostas. O pessoal de rodeio deixou agradecimento, né, com relação à apresentação, que tirou bastante já as dúvidas só pela apresentação. Acho que eu vou encaminhando aqui, acho que já demos um tempo, né, para o pessoal ver se tinha dúvidas. Acho que vou encaminhando aqui para o nosso encerramento. Tiago, deixa eu te convidar, então, para fazer uma fala final, enfim, deixar aí algum aviso, algum recado, ou reforçar algo que você já tenha dito, mas que acho que é importante, assim, os profissionais de saúde da atenção básica estarem ligados, né? Até, enfim, tem aí a questão dos meses temáticos, a gente aí está em outubro, com as campanhas do Outubro Rosa, para ampliar essa discussão para a saúde integral, né, das mulheres, aproveitar essas mulheres que estão indo para as unidades e ver a questão, né, da testagem. Enfim, de acordo com a possibilidade. E também eles que vêm tem a saúde do homem, né, a gente está aproveitando nesses momentos, que, embora existam as críticas a essas campanhas, acabam mesmo assim trazendo um público, né, diferente, público novo para as unidades de saúde. Talvez seja um momento de fazer abordagens extras, né? O que você tem para contribuir com a gente? Só reforçando mesmo que a PrEP ela vem no sentido de auxiliar, mais uma ferramenta aí para a gente conseguir, então, acabar com a epidemia de AIDS até 2030, né? O Brasil tem a oferta dessas tecnologias de prevenção através do SUS, né, além do tratamento, de todo o cuidado das pessoas vivendo com HIV/AIDS, e para as pessoas se informarem, né, que mesmo um serviço de atenção primária que não for prescrever ou não se sentir capacitado para prescrever esses medicamentos, que pelo menos saiba qual a referência e como que seus pacientes podem chegar para acessar essa tecnologia de prevenção do HIV. Assim. Então, só trazendo isso e agradecer também o convite.